aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de Geografia, e nós vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre o mundo urbanizado. Lembrando que na aula passada nós falamos aí sobre o processo de urbanização, crescimento da população do mundo urbano e falamos também sobre cidades e hábitos de consumo. Na aula de hoje, na página 50 e 51, nós vamos falar sobre a transformação da produção agropecuária e urbanização e vamos falar também sobre urbanização e capital financeiro. Elas começam então, pelo abram ano de o livro de vocês 1960, e né? vamos para a nossa aula Isso de hoje. causou um grande acúmulo de desemprego estrutural. Lembrando que desemprego estrutural é a mesma coisa do desemprego tecnológico. Bom, isso vai ser apresentado por causa da introdução de máquinas, ou seja, a substituição da mão de obra humana. Vão ser implantados também fertilizantes, os defensivos agrícolas, os agrotóxicos, que de alguma forma vão eliminar as pragas, e isso vai gerar uma produção em massa. Só que vai causar problemas aos seres humanos? Vai. Olha só, em 1960 existia uma preocupação em que a população crescia, e o alimento ficava para trás. Vamos pegar um exemplo. Eu produzo 10 alimentos para 10 pessoas, tá? Então tá ok. Se eu produzir 10 alimentos para 20 pessoas, bom, talvez a gente consiga dividir, mas de repente eu produzo 10 alimentos para 30 pessoas, ou seja, 30 alimentos para 40 pessoas, 30 alimentos para 50 pessoas, ou seja, vai chegar um momento que vai faltar alimentos. Então, em 1960, veio a ideia da Revolução Verde. O que seria isso? Aumentar a produção do campo, trazer tecnologia para o campo, trazer maquinários, trazer insumos, ou seja, produzir em grande escala, atender toda a população. Isso ia dar certo? Seria a ideia. Ou seja, a Revolução Verde ela veio com a ideia bacana, que era erradicar a fome. Mas isso não aconteceu, né? Hoje nós temos uma produção de alimentos gigantesca. A gente entra no mercado, por exemplo, vê uma grande quantidade de alimentos e que às vezes fica sobrando. Às vezes esses alimentos chegam até passar do prazo. Mas será que na África subsaariana as pessoas têm o mesmo acesso a alimentos que nós aqui, né? Será que as pessoas têm o mesmo acesso a alimentos que a gente tem aqui no Brasil? Então a Revolução Verde ela veio para tentar erradicar a fome e aumentar a produção, trazendo novos métodos de trabalho. Só que esses novos métodos de trabalho, eles acabaram não suprindo a necessidade da população mundial, ou então, pelo menos de uma parte dela. Lembrando que nós temos mais de 1 milhão de pessoas em estado de pobreza, né? Por causa disso, a Revolução Verde, ela trouxe uma revolução marcante para o agronegócio, enriqueceu o bolso de muita gente, mas continuamos ainda com o mesmo problema que é a fome generalizada. Outro ponto importante que deve ser tratado é a questão da informática dentro do setor agrário. Hoje a gente sabe que existem os drones, né, que se parecem helicópteros, que podem sair sobrevoando toda uma área. Hoje, até nisso é importante ser utilizado para controle de pragas, para descobrir poços de nascentes. É possível estar se utilizando a tecnologia aliado à produção, só que isso vai causar, de certa forma, desemprego, porque o desemprego estrutural ele já é visto dentro desse campo. Por que eu vou pagar 10 pessoas se eu posso pagar uma para fazer isso, né? Essa é a lógica do capitalismo, lucrar. Então muitas pessoas acabam perdendo o emprego, elas vão sair do campo e vão para a cidade em busca desse tal emprego. Só que chegando na cidade eles encontram uma fila de desempregados gigantesca. Então acaba gerando um problema social. Bom, quando a gente fala do capitalismo, a gente lembra que o capitalismo é aliado ao capitalismo financeiro, né? As grandes instituições financeiras. Os bancos, por exemplo, são grandes patrocinadores do nosso consumo. Hoje, se eu quiser abrir um comércio, por exemplo, eu preciso de um capital, preciso de dinheiro. Se eu for no banco, eu consigo pegar um empréstimo. Se eu quiser comprar uma casa, preciso de dinheiro, mas eu não tenho como pagar essa casa. Eu vou no banco, pego esse dinheiro. Ou seja, hoje o capital financeiro dessas instituições, como o banco, entre outras que fazem empréstimo, elas são os grandes movimentadores da urbanização dentro da cidade. Ou seja, elas ajudam a crescer o processo de fomentação globalizado.
isso vai atrair o consumo cada vez mais, porque eu tenho opções de estar pegando dinheiro empregado, de ter dinheiro emprestado. Então, cada vez mais que eu vou ter essa possibilidade, eu vou estar consumindo cada vez mais, porque eu sei de onde tirar dinheiro. Mas você tem que pagar eles, lógico, não é isso? O banco ele vive de juros. Então, quando você pega R$ 100 emprestado, um exemplo, saiba que você vai devolver 110, 115, 120, dependendo do juro. Bom, e para a gente finalizar hoje, a gente fala sobre as cidades globais. Né? As cidades globais elas são cidades muito importantes, elas têm um atrativo industrial muito forte, ou seja, elas conseguem manter um vínculo econômico muito grande com seu país de origem. Vamos pegar um exemplo, Nova York. Nova York é uma cidade extremamente conhecida, né? Localizada nos Estados Unidos, e ela é considerada uma cidade alfa, assim como Los Angeles. O que significa cidade alfa? É uma cidade de representação internacional, ou seja, ela consegue manter um vínculo com todo o planeta. Ela tem indústrias que fornecem insumos tecnológicos, ela tem uma tecnologia muito grande, ela tem uma importância a nível mundial. Além da alfa, a gente tem a beta e a gama, que são cidades intermediárias. Ou seja, elas não têm o mesmo nível de comércio, de estrutura, de tecnologia que a alfa, mas ela consegue ter uma resolução econômica, ela consegue se manter. Já a gama, ela tem menos representação ainda que a alfa e que a beta. Isso é o nível de cidade global. Lembrando que a cidade global, elas são divididas em 3 grupos, alfa, beta e gama. A alfa é aquela que abrange praticamente todas essas finalidades. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês respondam a nossa atividade que está sendo proposta e até a nossa próxima aula.